Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido pela Super Canal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Dedicar-se a cuidar da saúde e da estética bucal, instalar próteses e realizar cirurgias, buscando curar doenças da gengiva, da bochecha e da língua. Atuar em consultórios particulares ou no setor público, tendo vivência em diferentes realidades de atendimento. São algumas das funções do odontólogo. Mais do que auxiliar no embelezamento do seu sorriso, o tratamento dentário é uma questão de saúde. Ele é formado em odontologia pela Universidade de Alfenas, especialista em periodontia, área que trata das inflamações da gengiva. É pós-graduado em implantodontia. Atualmente cursa mestrado na mesma área pela Universidade de São Leopoldo Mandic, em Campinas, isso no estado de São Paulo, e tem presença marcante em sua atuação no setor. Um convidado muito especial. Você saberá quem é daqui a pouco. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Ana Paula Carvalho e acho as entrevistas do Começo de Conversa muito interessantes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço à doutora Ana Paula Carvalho, ela que é advogada. Muito obrigado pela participação. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 0339 8899 2831. Eu vou repetir. Você pode enviar o seu vídeo através do WhatsApp 0339 8899 2831. Nosso convidado atua há mais de 20 anos na odontologia, sendo especializado no setor e traz tudo sobre como cuidar e tratar corretamente os dentes. Nascido em Governador Valadares, é filho de José Maria Cabral Gamarano e Marisa de Almeida Gamarano. Criado desde a infância em Caratinga, se casou com Leonora Carvalho de Assis Gamarano e é pai do Pedro Henrique, do Murilo e da Maria. Doutor Clésus Gamarano, muito obrigado pela sua presença aqui no Começo de Conversa. E eu que agradeço o convite, doutor Eugênio. Prazer muito grande recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. A Clésus nasceu em Valadares. Isso. O pai foi transferido para Valadares e um pouco por acidente eu acabei nascendo lá, né? Nascendo por lá. De lá o pai foi a Viçosa, fazendo na época mestrado, e depois retornou a Caratinga. Então eu me considero de Caratinga, porque eu estou aqui desde os 4, 5 anos. Coração é caratinguense, Coração né? é caratinguense. Eu também cheguei a Caratinga aos 4 anos de idade. Aí. Então, assim, não tem jeito. Não tem jeito. Nasceu aonde? Você é de onde? Sou de Caratinga. Aí eu falo, sou de Caratinga. Não tem referência nenhuma em Valadares, né? Não tem parente, não tem nada lá. As minhas referências são aqui. São todos de Caratinga. E seu pai é agrônomo? Engenheiro agrônomo? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. Por que o Clésus foi fazer odontologia? Como é que é isso? Você sabe que eu fiz agronomia, né? Eu fiz 2 anos de agronomia. Ah, é? É. E quando então menino... seguei aí os passos do pai. Quando menino, seguia o pai me carregava para cima e para baixo nas visitas dele. E depois a gente tinha um sítio, lá plantava um café e horta, e eu sempre envolvido na adolescência com aquilo. E a gente trabalhava lá, né, ajudava lá com ele e tudo. E aí, quando eu saí para estudar, a primeira chance que eu tive foi, não, é agronomia que eu quero. Eu achava que era agronomia. E aí passei na Federal de Viçosa, mesma faculdade que ele tinha formado há não sei quantos anos atrás, e teve um peso. E aí, rapaz, para eu poder falar com ele depois de 2 anos que não era aquilo, foi difícil. Não foi fácil assim para mim, não. Imagino. Mas aí depois nós sentamos, conversamos, aí eu lembro que, uma história interessante, eu lembro que ele
quando eu cheguei aqui, contei a história, ó, larguei, já cheguei de mala pronta em casa, falei, não quero mais e tudo. Falou, então o que tem para você é serviço, é trabalho. Vamos embora, você fica aqui que vou te dar teto, comida, roupa, se não falta não, mas agora tem que trabalhar. E aí eu fui para a roça. Ele falou, a única coisa que eu tenho é a roça, então você vai trabalhar lá. Ah, doutor Eugênio. Não é fácil não, né? Eu não durei lá uns 30 dias não, viu? Não é fácil, eu voltei depois e falei, ó, eu acho que eu quero estudar de novo. A enxada pesou muito. Pesou, né? E falou, aí, muito bem, você já decidiu agora, né, para onde você vai e tudo. E lá nos inícios, lá eu pensava também em odontologia. Só que eu acho que pela experiência que eu tinha com ele, de andar com ele, isso no momento de imaturidade, né? Eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos no primeiro vestibular. Então, acho que até hoje eu acho isso ainda muito, né? O adolescente ainda muito imaturo para tomar essa decisão. E aí eu fui fazer odontologia, ele falou, não, então vai estudar de novo. Aí eu fui estudar e acertei. E que bom, né? Porque você teve essa oportunidade de rever, né, o caminho. Tem gente que forma, termina um curso, fica infeliz a vida inteira. É isso aí. Depois chega num ponto que não consegue voltar mais, porque já casou, tem filhos, aí continua exercendo uma profissão que não gosta. Exatamente. Bacana, eu acho que isso é até hoje, né? Eu imagino que isso, de alguma maneira, o processo aí educacional, eu acho que deveria estender isso um pouco mais. Eu não vejo... Eu tenho um filho que hoje faz faculdade, eu acho ainda muito imaturo para tomar essa decisão, sabe? Uma escolha para a vida toda, né? Eu tive a sorte de rever isso, de ter um pai que apoiou, uma família, um pai e a mãe que apoiaram, voltar, decidir, mas muitos não têm, né? É verdade. E já é odontólogo há 20 anos. 22 anos, formei em dezembro de 96, eu concluí o curso. Então esse ano faz 22. 22, né? Em Alfenas. Em Alfenas. Você estava em Viçosa, na agronomia, veio para Caratinga. Vim para Caratinga, fiz um test drive aqui. Test drive, 30 dias na roça. Vou embora. Aí fui para Belo Horizonte, fiz um cursinho 6 meses, aí passei no vestibular. Bacana. Entrei na faculdade em 93, eu entrei na faculdade. Você também é especialista em prótese, né? Sou. Fiz especialização em periodontia, que na verdade foi a primeira área da odontologia assim, que me fascinou, que me encantou. Eu era monitor do professor da área. Então, quando eu formei, imediatamente eu já entrei na especialização de periodontia, que era uma área que eu gostava muito. E aí depois uma coisa foi puxando a outra, né? Aí foi quando eu já tinha vindo a Caratinga, já estava aqui atuando. Geralmente o paciente periodontal é um paciente que vai precisar de prótese. Geralmente quem tem um problema periodontal, na maioria das vezes precisa de ser reabilitado também em prótese. E aí veio essa necessidade, e aí eu fui fazer prótese, depois fui migrar também para a área de implante, que eu acho que são as 3 áreas que se completam dentro da odontologia. Assim. Prótese, implante e periodontia. E a estética entra onde nessa história? Entra na área também da prótese e tem hoje a área de dentística e estética, que hoje é muito forte na odontologia, né? Na verdade, a gente sabe que o brasileiro ele é muito vaidoso, né? Acho que é um dos campeões, ou se não é próximo dos que mais faz cirurgia plástica no mundo, enfim. O brasileiro é um povo muito voltado ao corpo, à estética e tal. E dentro da odontologia não é diferente. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, só fazer um parênteses, o doutor Edalberto, ele é cirurgião plástico. Ele falou isso, o Brasil é o 2º país no mundo em cirurgia plástica. Aí pensando em odontologia, isso é muito forte no Brasil. Então, você vai em outros países, Europa principalmente, lá não tem muito essa coisa da estética dentro da odontologia. Tem mais, talvez, essa questão de reabilitar a função. A função, né? Mas... Aí, hoje, no mundo inteiro, isso está muito presente. Hoje a gente fala que
quando você vai reabilitar uma pessoa, você tem que devolver não só a função, mas faz parte também da saúde como um todo, você reabilitar esteticamente. Porque isso tem a ver com autoestima, né? Tem a ver com a questão social. Né? Você falou uma coisa interessante, porque no Brasil é muito comum você ver o banguela, né? O sujeito que não tem dente e que vai depois para a dentadura, ou o cara que tem os dentes dele e os dentes estão bonitos. Quer dizer, ele tem uma preocupação com essa estética mesmo. O brasileiro, na média, ele tem uma preocupação. Muito. Você vai na Europa, por exemplo, Portugal, por exemplo, assim, eu já fui algumas vezes lá, é difícil achar o cara banguela, mas também é difícil achar o cara com os dentes clarinho, bonitinho, tudo certo. Quer dizer, não tem esse valor, eles não dão esse valor tão grande à estética quanto que o povo brasileiro dá, né? Uma coisa interessante. Então, isso acabou diferenciando a odontologia nossa. Tanto é que, mundo afora, os dentistas brasileiros são muito respeitados, principalmente também por esse apelo estético, esse cuidado estético, esse olhar estético que os dentistas brasileiros geralmente tem. Doutor Clésio, o que é saúde bucal? O senhor não vai responder agora, não. Então, vamos fazer um rápido intervalo. Você não sai daí. A conversa está muito boa com o doutor Clésio Gamarano. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora vai poder assistir ao segundo bloco de uma sensacional entrevista com o Dr. Clésio de Almeida Gamarano. Dr. Clésio, nós terminamos aqui, eu deixei uma pergunta no ar, o que era saúde bucal? Fala para nós. Saúde bucal, acho que a gente tem que pensar sempre, como a gente já havíamos conversado no bloco anterior, a gente tem que pensar sempre em função, em estética, né, em harmonia facial, devolver ou ter isso tudo em equilíbrio, né? Você precisa, para ter uma saúde bucal, você tem que ter a função, né, necessária de todo o sistema mastigatório que faz parte disso, tem que ter uma estética, né, aceitável, razoável, isso compõe a saúde bucal. Está instalado um desequilíbrio, tem a perda de um dente ou algum problema, isso está comprometido, você tem que procurar um profissional da área e procurar restabelecer isso, né? Então, saúde bucal eu entendo como a pessoa tendo um equilíbrio nas questões das funções e de estética. Dentes saudáveis e bonitos. Saudáveis e bonitos. Saudáveis e bonitos. Um dente doente ele pode comprometer outros órgãos do Sim, corpo a humano, gente sabe hoje que, né, já tem comprovação científica que a saúde bucal interfere no estado de saúde geral do paciente e vice-versa, né? Você tem quadros clínicos de doenças sistêmicas que influenciam na saúde bucal e vice-versa. É uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada. A gente sempre fala, ou procura falar, conversar com o paciente e a gente tem que entender isso como um todo. Não dá para separar, né, a boca do paciente. Talvez isso, de certa maneira, fosse até mais fácil, tanto para o profissional de odontologia quanto para o paciente, né? Eu brinco que se pudesse passar lá na clínica e largar a boca, né? Falar, olha, eu estou passando aqui de manhã, vou deixar aí, conserta isso aí para mim e de tarde depois eu volto e pego. Ia ser mais fácil, né? Então, na verdade, a odontologia você tem que enxergar isso como um todo, né? Você tem um paciente que tem expectativa, que tem, né, diferentes situações que ele está vivendo no dia a dia dele, na vida, enfim, isso tudo vem junto e reflete de maneira geral. Você não está tratando um dente ou uma arcada, enfim, você está tratando de uma pessoa. Interfere, inclusive, na autoestima, né, da pessoa. Eu acho que, assim, o dentista, ele tem uma dificuldade muito grande de poder vender o que ele faz. Porque eu brinco que o paciente, o que vai lá, ele não vai porque ele quer. Né? É uma demanda, eu falo que é uma demanda negativa.
Ninguém acorda um belo dia e fala assim, nossa, que vontade ao dentista. Estou com vontade no dentista, vou lá ver aquele cara. Aliás, a maioria das pessoas tem medo de ir, né? Então, quando vai é porque tem algum problema. E aí, junto, carregado desse problema, tem a expectativa de, será que vai doer? Será que não vai doer? Tem a questão da vergonha, né? Pô, eu vou mostrar isso para aquela pessoa, é uma coisa que, né? Do que ele vai achar, por que eu deixei ficar assim? Será que eu vou ser bem recebido? Será que ele vai me entender? Será que ele vai responder as minhas expectativas? Será que eu vou conseguir pagar? Então, a pessoa chega lá, chega cheia de dúvida. Será que eu vou perder? Como é que eu vou sair daqui? Eu vou ficar sem dente? Eu vou sair daqui sem dente? Vou sair daqui banguelo? Enfim. São várias questões que isso envolve muito essa forma de odontologia hoje. Eu acho que as pessoas, os profissionais têm que estar ligados nisso. Porque a questão técnica, eu acho que isso é indiscutível, né? Todo mundo tem que se preparar bem para fazer bem, o melhor, o procedimento técnico tem que ser feito da melhor maneira possível. Agora a pessoa tem que se preparar para isso. Esse relacionamento, esse entendimento também de pouco da alma humana do sujeito. Eu acho que isso que é o diferencial, é isso que você tem que procurar enxergar, sabe? Discutir aqui a questão técnica disso ou daquilo, teoricamente, eu acho que todo mundo tem que saber, né? Você falou uma coisa interessante, porque o cliente do dentista, ele realmente é um cliente diferente, porque ele não vai com alegria para consultório. Não vai. Ele não está indo para parque de diversão, não está indo para cinema, não. Ele está indo meio arrastado. E eu brinco, doutor Eugênio, que é o seguinte, eu falo isso sempre lá. Comprar é bom demais, né? Todo mundo gosta. Mulher, então, adora comprar. Bolsa, sapato, isso aí, né? Então, assim, comprar é uma coisa prazerosa. Né? Tem a ver com você estar conquistando algo que você quer, tem a ver com, né? Você vai comprar, sei lá, um carro, um apartamento, uma bolsa, um sapato, uma calça, você fica namorando aquilo lá na vitrine, esperando o dia certo, esperando receber, juntando um dinheiro, enfim. Se você chega lá e quem está te atendendo, você está indo fazer uma coisa prazerosa, que você planejou aquilo e levantou com vontade de ir fazer. Se você chega lá e aquilo não flui bem, às vezes você sai de lá sem comprar. A danada da bolsa, do sapato, do sei lá o que é. Mas com o dente doendo... E com o dente ainda, rapaz. Com o dente doendo... Você já imaginou? Você não quer ir, você tem que ir porque você está com algum problema. Você não quer ir de jeito nenhum. E chega lá, a coisa não flui... Aquele barulhinho do motor, não tem gente que acabar com aquilo não, doutor? Porque são anos, Cara, eu vou fazer 60 anos. Desde que eu me entendo por gente, aquele melhorou barulhinho do motor pouco, né? não mudou nada. Já foi pior, né? Já foi pior. Não, já foi pior, né? Mas não melhorou muito ainda não. Mas o barulhinho não, mas tem tecnologias novas aí de motor elétrico que a gente sabe que vai acabar chegando no mercado, já tem até, mas aí tem essa questão do custo também, que aí a coisa vai chegando aos poucos, né? O paciente também fica mais caro, né? As pessoas, 22 anos de carreira, as pessoas estão indo mais ao dentista? Sim, pegando seu histórico aí desde quando você começou. Tem essa preocupação, né? Mudou, né? O conhecimento mudou, né? Essa importância da questão de ter saúde bucal, de tudo isso mudou, né? E eu acho que mudou muito, tem a ver, voltando lá, pela essa questão de peso de estética. Porque antes as pessoas se perdiam um ou dois, não é lá de trás mesmo o dente, não faz falta não. Hoje isso tem um peso. Não, você tem que cuidar, porque como é que você vai, né, em tal lugar, como é que você vai se apresentar, enfim, mas mudou. As pessoas hoje têm essa preocupação. E teoricamente, que é um peso negativo, mas que vem mudando, a gente parte do princípio que raramente, eu falo que dente não mata, né? Lógico, raramente, sei lá, algumas questões e tal. Mas, teoricamente, não é igual na medicina, né? A odontologia, o cara não ir, pelo menos lá atrás, não ir, dente não faz falta, não. Você larga pra lá, perdeu. Né? Acho que era muito isso lá no passado. Mais de 30 anos, 20 anos pra cá, isso mudou, né? Além disso, tinha também o dentista prático daquela época, né? Que não tratava um canal, não fazia nada disso, quer dizer, ele arrancava dente mesmo. Você chegava lá com aquele alicate. O tratamento era esse, né? Era te deixar banguelo. Tirar, né? Era tirar tá o com dente. o cara, vão arrancar esse dente. Por falar nisso, ainda existe essa figura do dentista prático ainda, quer dizer, bem menos, né? Menos. Mas ainda tem.
Pois é, mas isso o quê? De pai para filho? Só pode, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, de pai para filho. O avô era dentista prático, passou. Eu escuto aqui na nossa região aqui, que ainda tem. Tem um fulano de tal, lá não sei aonde, que faz isso e tal. Tem alguns casos que chegam. Tem sim, tem. Em termos de tratamento, aí eu falo do cerimonial mesmo. Dentista ou odontólogo? Qual a diferença? O que te agrada mais ou não faz diferença? Não faz diferença. A Dr. Clésio é dentista, o Dr. Clésio é odontólogo. Não vejo nenhuma mudança em relação a isso. Nenhuma mudança nisso aí, não. Não, bacana. Nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí, a conversa está boa. Estamos conversando com o Dr. Clésio Gamarano. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Um programa transmitido pela Supercanal TV, pela TV Sistec e pela UNEC TV. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro bloco de uma sensacional entrevista com o odontólogo Clésio de Almeida Gamarano. Doutor Clésio, fio dental, fita dental, palito. O que pode e o que não pode? Palito não pode nunca. É mesmo? E por que existe esse palito e leva para a mesa e todo mundo usa isso na boca? Cara, a gente tinha que descobrir quem inventou o palito. É porque o palito também deve ter sido, foi inventado para poder pegar petisco, né? Só para isso. A gente é que inventou de enfiar na palito boca. Quer dizer, mesmo? Não existe. Palito não. É fio dental. Por que não? Porque machuca. Machuca a gengiva, querendo ou não, você acaba machucando. E a gengiva ela é uma barreira de proteção natural que a gente tem. Contra a entrada de bactérias, micro-organismos, etc. Se você fica machucando ela constantemente, essa barreira de proteção natural fica mais frágil. Então, você acaba dando oportunidade para instalar algum tipo de doença, enfim, que você não tinha. Então palito esquece. De jeito, não pode esquecer. Só para pegar o petisco. É só para pegar o petisco mesmo. É fio dental e fita, enfim. Tá. A gente sabe, claro, que a pessoa ter ou não ter uns dentes bonitos aí na vida adulta vai depender muito do cuidado que ela tem durante a vida com a limpeza dos dentes, né? Mas existe hereditariedade na questão do dente ser mais forte ou não? Quer dizer, a família, você percebe que tem família que os dentes parecem todos mais fortes mesmo. E tem gente que já nasce mais fraquinho. Existe. Você tem a questão da agenesia dentária, que é quando a pessoa nasce sem algum dente permanente, sem um germe de algum dente permanente. Quando você vai olhar, você tem ou o pai, ou a mãe, ou o avô, também tem um caso disso. Então você tem uma carga genética aí. E você tem também algumas situações de tendências, né? Não são, vamos dizer assim, questão que vai definir, mas que vai ter uma tendência a ter certos tipos de problemas e tal. A outra questão que eu queria ver com o senhor, diferentemente do que acontece na medicina, a medicina tem algumas visitas que elas são periódicas, né? Então, ir ao ginecologista uma vez por ano, ir ao urologista uma vez por ano, ir ao cardiologista, para quem já tem algum tipo de problema, vai para poder fazer revisão. Dentista, parece que a maioria das pessoas, pelo menos, vai quando o dente dói. Vai quando está querendo botar uma prótese, vai quando está querendo fazer uma estética. É mais ou menos isso? Ou já tem paciente fazendo a visita periódica ao dentista? Não estou sentindo nada, mas é a época de eu ir lá para abrir minha boca e o dentista olhar. Assim, a recomendação que a gente tem a pessoa deve visitar o dentista pelo menos 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. Só que, como você disse, essa cultura de a gente só vai quando tem um problema, que a gente já conversou aqui sobre isso, ela ainda está muito enraizada na gente, né? Mas a gente percebe, lá na clínica, a gente percebe que as pessoas estão começando a ter esse cuidado, de começar a voltar de 6 em 6 meses por conta própria, ou então a gente... chamar de 6 em 6 meses a pessoa entender que ela precisa ir. E é uma prevenção, assim como na medicina, né? É uma prevenção.
E prevenir é mais barato, mais fácil, mais rápido, né, com menos dor do que tratar. Então, a prevenção é tudo. O que leva um paciente além da falta de cuidado, a perder os dentes? Tem algum tipo de doença? Você tem, né, diversos tipos de doenças que podem acometer. Pode ser tanto pela falta de cuidado, tanto pela questão sistêmica, né, de outras doenças influenciarem efetivamente na saúde bucal. Você tem a questão de medo, né, de pânico, que seria até né, a gente observando isso, a gente já tem experiências com pacientes que têm problemas de pânico e ir ao dentista e, querendo ou não, é um tipo de doença, né? Os dentes e tal, que aí não vai e aí influencia na saúde bucal, enfim. Mas o senhor ainda existe, porque era muito comum isso antigamente, aquele paciente que chega no dentista e fala, eu quero tirar meus dentes mesmo, eu quero botar dentadura. Tem isso? Pouco, né? Quando chega nesse nível é já porque tem pouco dente, já tem poucos dentes, já, né? Já está mais fácil tirar mesmo. Já está muito debilitada a saúde bucal, então já está sofrendo, a pessoa já está sofrendo muito. Agora, e a adaptação à dentadura, doutor? Parece uma coisa complicada, né? Todo mundo que tenta usar dentadura passa um período complicado de adaptação àquilo, a dentadura. A gente vê na internet vídeos da dentadura soltando, o cara está falando a dentadura pula da boca. A prótese total, né, que é a dentadura, ela é uma prótese de difícil adaptação, principalmente a prótese inferior, a da mandíbula. E se a gente for pensar, tem alguns porquês, né? Porque na articulação, na fala, a maxila ela é estática, é parado. E a mandíbula é que fala. E aí você tem a língua para atrapalhar, você tem, enfim, movimentos que fazem a prótese sair do lugar. Então, a adaptação de prótese total da mandíbula é complicada. E aí que nasceu a necessidade que partiu da implantodontia. Os primeiros implantes que foram feitos do jeito que são feitos hoje, isso há 35, 40 anos atrás, que o Brånemark descobriu o implante, como é que é feito hoje, eram feitos especificamente para desdentados totais inferiores. Porque as pessoas eram mutiladas e aí tinha perda de função, de mastigação, perda de autoestima, Então, o implante veio lá no início para restabelecer desdentados totais inferiores. Aí depois, com o avanço da ciência e tudo mais... O implante hoje está um procedimento comum, né? Nem é tão caro nada, quer dizer, está mais fácil hoje. O cara tem uma falha, coloca um dente... Sim, o acesso hoje, em todos os sentidos, ficou muito mais fácil. Né? A diferença básica, né, da prótese fixa e implante, nós estamos falando da mesma coisa. Uma prótese física é um implante? O implante é um tipo de prótese fixa. Muito bem. Ou pode ser um tipo de prótese fixa. Mas existe prótese fixa sobre dentes também. Muito bem. E aí tem as indicações, né, de cada caso, tem que ser avaliado. Doutor Cleuso, o mau hálito, via de regra, ele é linkado a problemas estomacais. Problema nos dentes também dá mau hálito? Sim. Mau hálito você tem a ver com a capacidade, aí falando da questão bucal, né? Tem a ver com ou a falta de uma limpeza eficiente ou com ligar também algumas questões de desadaptações de determinadas restaurações, próteses, enfim, que pode levar ao mau hálito. E isso tem que ser avaliado, visto, tratado. A gente perceber, quer dizer, a gente consegue perceber que a limpeza do dente não está bem feita quando vai ao dentista, e o dentista ou joga aquele jato d'água, ou passa um fio dental, ou passa um bisturi, não sei como que você chama aquilo lá, pinça, né? Uma cureta. E você vê o mau cheiro que chega, né? O dentista está ali com o protetor no nariz, a secretária também, e o paciente está de boca aberta lá. Realmente você percebe que fio dental faz falta mesmo, tem que passar bem passado mesmo, fazer essa limpeza bem feita. Fio dental é essencial. Ele é essencial. Fio limpeza da língua. Língua tem que ser escovada? Tem que ser limpa. Todo dia, quer dizer? Todo dia. Escovou o dente, escova a língua.
fio dental, escova de dente, higienização da língua. Isso tem que ser todo dia. E a higienização da língua é do paciente mesmo, né? Porque se o dentista for fazer, o cara vomita. É do paciente. Cada um tem o seu... Né? Tem pessoas que têm mais ânsia de vômito, enfim. Cada um escova do... Lente de contato. Nosso tempo está acabando e é tanto assunto, tinha tanta coisa para ver com você, mas a gente vai ter mais oportunidades. Lente de contato. Quando é que ela é indicada, doutor? Lente de contato hoje está muito na moda, né? Lente de contato já existe na prótese e há muito tempo essa técnica que a gente chama de faceta do dente. Então, a lente de contato mudou de nome, mas a técnica, vamos dizer assim, é a mesma. Na verdade, houve uma evolução dos materiais que são feitos as facetas e aí ela ficou... A gente consegue fazer ela bem fininha, uma lâmina. E essa lâmina, buscando lá da oftalmologia, da lente de contato, a odontologia acabou importando esse nome, mas a técnica é a mesma, da faceta e tal. E está indicado quando você precisa restabelecer cor de dente, forma de dente, tamanho de dente. Isso cabe aí as facetas e lentes de contato, ou lentes de contato, como são chamadas hoje. Cléber, o pessoal está no ponto aqui, falando que o nosso tempo está mais estourado. Para a gente encerrar, só tem um minuto aí para suas considerações finais. Vou usar aquela câmera ali, deixar seu recado aí para os telespectadores da Super Canal TV, da TV Sistec, da UNEC TV e para os internautas. Bom, gente, eu queria agradecer o convite do Dr. Eugênio para estar aqui no Começo de Conversa. Eu acho que essa proposta do programa, eu acho que aqui a gente acabou não falando muito de questões técnicas assim, mas foi um bate-papo mesmo, me senti muita vontade. Espero ter contribuído aí e tirado algumas dúvidas de algumas questões aí do público. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer muito grande ter recebido aqui, viu? Prazer. A bancada do Começo de Conversa sempre aqui à sua disposição. Um bom papo. E aí, a proposta do programa é essa mesmo, uma conversa descontraída, levando a informação para o telespectador de uma maneira mais alegre, né? Mais leve. Eu te agradeço. Você que nos acompanhou aí, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.